antecede com a direção, já antecede com o livramento, já antecede ali com o conhecimento. Para quê? Para que a gente não seja roubado, para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja lesado de alguma forma. Amém, Jesus? Porém, quando nós temos dificuldade e luta, como diz aqui, para que Deus então cumpra em nós o propósito dele. Por isso que o crente ele nunca tem derrota, nem no sofrimento, na dor, na luta, ele está tendo prejuízo. Pelo contrário, Deus está cumprindo o propósito, Deus está estabelecendo uma nova visão, um novo entendimento, uma nova meta, entendeu? Um novo projeto. E é por isso que as pessoas do mundo entendem. Eles falam, os crentes é assim. Quando está tudo certo, eles dão graças a Deus. Quando as coisas dão errado, eles falam graças a Deus também. Por quê? Porque a gente aprendeu a viver todas as duas faces da moeda. Entendeu? A gente aprendeu a viver bem quando tudo está bem, e a gente aprendeu a viver bem quando tudo está mal. E esse é o grande trunfo de quem está em Cristo. Porque é a palavra de Deus que nos orienta a isso. É a palavra de Deus que nos dá essa visão. Pode falar, Nelson. Quando jovem, eu tinha um amigo meu, Israel, o nome dele, era da congregação. Certo. E ele tinha uma escola junto. E ele tudo era graças a Deus, ele era tudo por Deus, tudo era Deus, tudo era Deus. E eu na minha ignorância. E eu falei, mas você não faz nada por conta sua, não? Você não faz nada por você, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Pastor, eu falei para ele esses dias, eu estava lembrando dele esses dias. E hoje eu olho para ele assim, eu lembro dele assim, aquele sorriso dele, ele falando assim, Nelson, um dia você vai saber. Tudo é por ordem de Deus. Tudo é por Deus, tudo é por Deus. Paulo fala isso, né? Sem ser grato na bonança. Né? Aprendi a viver bem, né? Bem, quando está. Amém? Isso é o cuidado, é você saber que tem um Deus sobre a sua vida e por mais que a situação esteja difícil agora, você sabe que há um propósito. As coisas não acontecem por acaso, não existe coincidência na vida do cristão, né? Existe cristocidência. Quer dizer, tudo há um propósito, até o fracasso em alguns momentos, algumas derrotazinhas, elas precisam vir para poder cumprir o propósito da mudança de caráter na nossa alma. E a gente não entende. É que nós estamos vivendo uma época em que as pessoas são muito mimadas. Então, o que acontece com os filhos? O pai não pode falar não. Se o pai falar não, ele esperneia, grita, né? Faz aquele maior escarcéu. Hoje isso aí está sendo padrão, né? Eu estava vendo um cara falar que diz que não pode dar umas palmadas nas crianças. Tem uma lei chamada lei da palmada. Se você der uma palmada na criança e alguém vê, você vai ser processado, porque você deu umas palmadas na criança. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz, corrige o teu filho com vara. E quando ele crescer, te dará descanso para a tua alma. Agora, a gente fica naquela indecisão. Ou você serve a Deus pela palavra, ou você serve o homem. E nesse mundo de mimimi, as pessoas nunca querem ouvir não, só sim. E aí o caráter não é mudado. Porque enquanto nós ouvimos sim, nós vamos dar vazão para todo tipo de sentimento maligno que está na nossa alma. Mas quando nós ouvimos não, aí sim a gente para e pensa, mas por que falou não? Aí a gente vai saber a razão por quê. E nessa de procurar saber a razão, a gente muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e a gente passa a ser uma nova pessoa. Amém, Jesus? Então, sai desse mundo mimizento aí, tá? Entra para a palavra de Deus, que até os nãos fazem parte do processo de crescimento. Ok? Glória a Deus por isso, né? 2 Coríntios 1, você já li. A salvação é o ato e processo pelo qual Deus livra a pessoa da culpa e do poder do pecado e a introduz numa vida nova, cheia de bênçãos espirituais por meio de Cristo Jesus. Então, a salvação dada por Deus, que libera todo esse cuidado, toda essa proteção que Deus tem para com os seus filhos, porque a partir da salvação nós tornamos filhos de Deus, está certo? É o processo pelo qual Deus livra da culpa e do poder do pecado. O pecado tem um poder terrível. O pecado tem um poder terrível. Entenderam? Ele entra, ele destrói as vidas. Ele destrói casamento, ele destrói empresa, ele destrói igreja, ele destrói tudo. O pecado, ele é terrível. Mas a Bíblia diz que Deus, através da salvação, nos dá o poder sobre o pecado. Amém? Nós podemos até pecar hoje, mas quando nós pecamos e confessamos o nosso pecado, nós temos poder sobre aquele pecado, porque a partir do momento que você confessa, você sai daquela situação de pecador, né, e passa a ser agora pecador justificado, e a partir desse momento você está sobre aquele mal que te feriu, entendeu? Então essa é uma condição de filho que Deus proporciona para os seus. Eu sempre costumo dizer o seguinte, qual é a diferença do ímpio e do cristão? Simples, Jesus.
Porque o cristão, em alguns casos, são piores do que o ímpio. Mas ele tem essa vantagem. Ele vai aos pés da cruz, ele pede perdão e ele é perdoado. E o ímpio, muitas vezes, não faz um terço do que ele fez. Mas ele não vai à cruz. E ele tem acúmulo de pecado. E é incrível essa questão de acúmulo de pecado. Porque a própria Bíblia diz que Herodes, ele cometeu muitos pecados. E a Bíblia diz, e tendo cometido muitos pecados, cometeu mais esse. Então, existe uma somatória de pecado. Sabia disso ou não? Existe uma somatória de pecados. Você peca hoje, você não confessa. Você peca amanhã, você não confessa. Você peca depois, não confessa. Aquilo ali vai se tornando uma somatória. Entenderam? Foi isso que aconteceu com Herodes. Tipo assim, ele foi pecando, e a taça foi enchendo. Aí ele foi lá e pegou João Batista e prendeu. Aí a Bíblia diz, e tendo cometido vários pecados, cometeu mais esse, de lançar João Batista na prisão. Pronto. Entendeu? Agora, o salvo não. O salvo, ele comete um pecado, ele vai lá e confessa o pecado. Ele pede perdão. O que acontece? Ele passa a ser agora maior do que aquele pecado. Porque ele já venceu o pecado através de Cristo. Ele pediu perdão, ele confessou. Entendeu? Então, não é que nós não vamos errar. Nós não vamos conseguir viver sem errar. Mas todas as vezes que a gente confessa o nosso erro, nós nos tornamos maiores do que o pecado. Através de Cristo. Entendeu? Porque aquele pecado é tirado na hora que nós confessamos. E essa é a grande diferença entre o ímpio e o justo. As pessoas às vezes não se atentam a isso. Ah, mas fulano de tal é honesto, trabalhador, faz tudo certinho. Mas só que todos os pecados que ele cometeu, desde quando ele nasceu, já nasceu em pecado, até hoje, está tudo nas costas dele. Porque ele não confessou, porque ele não pediu perdão, porque ele não foi redimido. Agora, quem aceita Jesus, se torna filho de Deus, é zerado a questão do pecado. E toda vez que a pessoa peca, ela confessa, é zerado. É igual aquele limpa a lixeira do celular, né? Não tem aqueles programinhas de celular que limpa o celular? Tem uns que tem esse programinha, tem outros que não tem. Tipo Sandra, assim, por exemplo, né? Ela não tem no celular dela. Aí o que acontece? Toda hora está travando o celular. Por quê? Porque está cheio de informação desnecessária. Agora quem tem aquele programinha, o que faz? Liga o programinha, joga tudo fora. Aquelas fotos velhas, aquelas coisas que não prestam. O celular fica zerado de novo. É assim que funciona, gente. É simples assim. Você vê como é que o mundo, as coisas do mundo imitam as coisas espirituais? Hã? Você vê como é que imita? Então você vai cometendo pecado, mas você não confessa. Vai ficando, vai acumulando. Chega uma hora, você acontece. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu só fiz isso. Deus já mandou o juiz para mim. Não, você fez isso agora. Mas o que você está fazendo desde lá atrás? Que você não confessou? Hã? Vai juntando. Algumas pessoas se matam de angústia e de depressão, porque são vários pecados nas costas dela, que ela não confessa, e aquilo ali passa a ser uma carga pesada. Mas não aguenta, a Bíblia diz, lançai sobre ele as vossas ansiedades. A pessoa está com a carga, Jesus, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né, Liga? Não foi você que leu isso aí? Foi você que leu ontem? Entendeu? Então a pessoa está sobrecarregada de cargas de pecado nas costas dela. Aí o que acontece? Ela fala, vou aliviar essa carga, como? Me matando. Vai para o inferno. Não vai aliviar coisa nenhuma. Vai aliviar se ela chegar até Jesus e pedir perdão. E dizer, mestre, eu te recebo como salvador da minha vida e te peço, limpa a minha vida, purifica a minha vida. A partir dali ela está zerada. Entendeu? E aí, meu filho, aí é só alegria. Aí você vai cantar o cântico de Judá. Mas aí ele não tem certeza que Deus vai limpar, não pede. Né? Ele não tem certeza que vai limpar, porque na mente de Deus está, será que eu peço, será que não? Aí então, não pede. Para isso ele precisa nascer de novo. O novo nascimento é que vai dar essa convicção de que eu posso confessar o meu pecado e que eu serei perdoado, entendeu? Sem a convicção do novo nascimento não há como. A pessoa, se ela não for nascida de novo, ela não tem certeza, ela não vai acreditar nisso que eu estou falando, porque isso é espiritual, entendeu? É tudo espiritual. Então a pessoa não vai aceitar. E é espiritual baseado na palavra. Não é espiritual só, porque tem pessoas que são espirituais também fora da palavra, e elas envolvem com espíritos, envolvem com demônios, envolvem um monte de coisa. Não, é o espiritual baseado na palavra. A palavra diz, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e para vos purificar de toda injustiça. Pronto, está na Bíblia isso daí, eu acredito, tomo posse e já era. O pecado vai embora e eu estou livre. Pronto, vou dormir em paz. Amém, Jesus? É assim. Mas pessoa que não tem... Quem não tem, Deus, eu não quem não tem, tem que ter. Quem não tem